E aqui ainda diz assim: se quando oramos por sabedoria Deus a concede generosamente, deveríamos orar por sabedoria todos os dias e não apenas quando precisamos dela com urgência. Se você está sofrendo, ore. Se você precisa de cura, ore. Se você está doente, ore. As orações do justo são poderosas e eficazes. Use fones de ouvido para melhor experiência. Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma leitura do livro de Tiago. E o assunto desse livro está muito ligado com o vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volta depois e assiste, porque nós vamos falar sobre oração. Oração é um tema importante quando se busca relacionamento com Deus. Então eu espero que você consiga relaxar e ao mesmo tempo preencher o teu pensamento, o teu coração com essa palavra que possa edificar a tua vida. Amém? E aqui diz assim que quando se trata de oração, a quem exatamente oramos? Quem é esse Deus que afirma ouvir e responder às nossas orações? O autor do livro de Tiago descreve a si mesmo como o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter dado um título mais notável a si mesmo, meio-irmão de Jesus. Ele conheceu Jesus antes do início do seu ministério. E de fato, Tiago era um dos irmãos que não creram nele, mas por fim Tiago creu. Talvez por meio da aparição pessoal de Jesus depois da sua ressurreição, e tornou-se um dos líderes na igreja de Jerusalém. Tiago lida de frente com questões como hipocrisia e práticas imorais. Ele afirma que a verdadeira fé deveria inevitavelmente produzir boas obras. E a oração é um dos seus temas principais. Sobre a oração, Tiago escreveu que a oração é o meio pelo qual encontramos a sabedoria de Deus. Nossas orações devem ser feitas com fé e oferecidas em fé. Deus não nos dá o que pedimos, se o pedirmos por motivos errados ou egoístas. Sempre que nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Se você está sofrendo, ore. Se você precisa de cura, ore. Se você está doente, ore. Se você está lidando com os pecados e as faltas de outros, ore. As orações do justo são poderosas e eficazes. Vamos para a leitura então. Capítulo 1 começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta.
Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, a nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse primeiro capítulo de Tiago, a gente vê que Tiago dá muitos conselhos, né? Mas o principal que pra mim me chama mais atenção, depois se você quiser comenta aí embaixo qual versículo, qual parte desse capítulo te chama mais atenção, traz mais algo para você pensar, né? Uma mensagem introspectiva. Comenta pra mim pra gente compartilhar, né? Talvez aquilo que Deus falou com você também possa edificar outra pessoa, por isso é tão importante o teu comentário. E já que você vai parar pra comentar, já curte o vídeo. Não esquece, tá? Isso é importante pro canal também, para que tenha mais e mais alcance, ok? Obrigada. Então vamos lá, a parte que mais me chama a atenção aqui é o versículo 5, quando fala de sabedoria. Quando a gente se vê ou se percebe tão sem sabedoria, né? Muitas vezes a gente age por impulso, fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Enfim, muitas vezes é falta de sabedoria, falta do que a gente entende como certo e errado. Mas o Senhor está dizendo aqui que se a gente se acha sem sabedoria, a gente pode pedir isso a Ele. Podemos pedir sabedoria ao Senhor e Ele nos dá livremente, de boa vontade. Então tá aqui um dos grandes conselhos. E aqui ainda diz assim: se quando oramos por sabedoria Deus a concede generosamente, deveríamos orar por sabedoria todos os dias e
e não apenas quando precisamos dela com urgência. O momento mais premente em que oramos por sabedoria é quando as circunstâncias são difíceis e não sabemos o que fazer. Precisamos de ajuda, precisamos saber onde ir. Em geral, queremos essa informação de imediato. Nessas ocasiões, é consolador saber que Deus não só está disponível e pronto para ajudar, como prometeu fazê-lo. Entretanto, não temos de esperar uma situação de emergência para orar por sabedoria. Podemos orar neste momento. Quantas vezes nos defrontamos com uma decisão repentina ou uma situação urgente em que a resposta teria sido muito mais firme, melhor ou mais efetiva se tivéssemos recebido mais da sabedoria de Deus antecipadamente. No início do seu governo, o rei Salomão, quando impelido a requerer de Deus o que desejasse, pediu sabedoria. Deus atendeu a seu pedido com prazer. Isso está lá em 1 Reis 3, do 5 ao 10. É isso que também precisamos saber. Em outras palavras, devemos pedir antes que chegue a necessidade. Se não tiver a sabedoria de Deus, você vai tentar resolver as coisas por si mesmo e poderá tomar decisões erradas ou agir tolamente. Mas, quando pedir diariamente a Deus sabedoria, você se descobrirá agindo tão sabiamente que poderá até se surpreender. Tomará uma decisão tão completamente certa que se espantará. Terá compreensões práticas sem precedentes. Poderá oferecer conselhos sadios, sentir o perigo iminente. Saberá o momento certo de falar, que e como dizer. Peça a Deus sabedoria nesse momento. Pode confiar que Ele a concederá, pois é o que promete em sua palavra. Uau! Nós podemos e devemos pedir essa sabedoria a Deus, porque Ele dá, Ele nos deseja entregar livremente essa sabedoria. Até porque eu entendo que nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade de mostrar ao mundo as características do Senhor Jesus, mostrar ao mundo como nós de fato vivemos, e nós vivemos para Ele, por Ele, para a glória dEle. E como nós faremos isso sem sabedoria? É mais difícil, o caminho se torna mais difícil. Então eu te convido agora para que a gente ore, pedindo a Deus uma sabedoria diária, que todos os dias possamos ser revestidos desse conhecimento, do discernimento, não é? Mas entenda uma coisa: se você tem medo de enfrentar situações que te façam exercer essa sabedoria, então não pede não. Não ora não. É uma brincadeira, mas é pra gente pensar. Porque quando a gente pede fé pro Senhor, por exemplo, o Senhor vai permitir situações que a gente precise exercitar fé. E com sabedoria não é diferente. O Senhor, então, vai nos permitir passar por situações, passar por determinadas decisões que precisaremos tomar. E teremos de exercitar essa sabedoria. E como saber se estamos agindo com sabedoria ou não? O auxílio do Espírito Santo está conosco. A mão dele está sobre nós e nós saberemos, se assim o quisermos e se a ele buscarmos. Amém? Vamos orar.
pedindo a Deus por sabedoria. No dia de hoje o especial é isso. Senhor, eu preciso de muitas coisas, mas hoje eu te peço sabedoria. Amém? Fecha os olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por essa leitura, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Porque sempre vem de encontro com o que nós precisamos ouvir do Senhor. Pai, nem sempre é o que nós queríamos ouvir, mas é o que nós precisamos. Se queremos agir como filhos teus, como pessoas que te amam, que declaram, Deus, que querem viver para a honra e glória do Senhor, precisamos de sabedoria, Pai. Dê-nos, ó Deus, essa porção especial, Pai, para que possamos viver nossos dias tomando decisões, agindo, falando sempre com sabedoria. Sabemos que a sabedoria, Deus, ela nos traz também outras coisas, como domínio próprio, fé, porque como agiremos com sabedoria sem confiar no Senhor, sem confiar na direção do Senhor? Então, Deus, nós entendemos o quanto é importante. Nós queremos, te pedimos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, a cada dia moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, que a nossa vida possa impactar outras vidas, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você ficou até aqui. E agora eu quero te dar um recado antes de acabar esse vídeo. Eu já estou atendendo como terapeuta, como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, que estava estudando, né? Então, agenda aberta, ok? Se você sentir necessidade de um acompanhamento para sua área emocional, eu estou à disposição. Pode me chamar lá no direct do Instagram, e o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Eu estou à disposição para que a gente converse. E no primeiro momento eu já te digo que existe uma forma de descobrir o que tem gerado impactos emocionais na tua vida. Eu trabalho com o método de travas mentais. E esse método tem sido muito eficaz para que a sua vida possa fluir. E como uma terapeuta cristã, o meu método, o método que eu estou desenvolvendo, ele une esse método de travas mentais com uma mente alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus. Essa é a minha proposta, para que você viva a vida abundante que o Senhor tem para te dar. Amém? Estou te esperando. Não hesite em me procurar, se precisar. Amém? Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma leitura do livro de Tiago. E o assunto desse livro está muito ligado com o vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volta depois e assiste. Porque nós vamos falar sobre oração. Oração é um tema importante quando se busca relacionamento com Deus. Então eu espero que você consiga relaxar e ao mesmo tempo preencher o teu pensamento, o teu coração com essa palavra que possa edificar a tua vida. Amém? E aqui diz assim que quando se trata de oração, a quem exatamente oramos? Quem é esse Deus que afirma ouvir e responder às nossas orações? O autor do livro de Tiago descreve a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter dado um título mais notável a si mesmo, meio-irmão de Jesus.
Ele conheceu Jesus antes do início do seu ministério. E de fato, Tiago era um dos irmãos que não creram nele. Mas por fim, Tiago creu. Talvez por meio da aparição pessoal de Jesus depois da sua ressurreição, e tornou-se um dos líderes na igreja de Jerusalém. Tiago lida de frente com questões como hipocrisia e práticas imorais. Ele afirma que a verdadeira fé deveria inevitavelmente produzir boas obras. E a oração é um dos seus temas principais. Sobre a oração, Tiago escreveu que a oração é o meio pelo qual encontramos a sabedoria de Deus. Nossas orações devem ser feitas com fé e oferecidas em fé. Deus não nos dá o que pedimos, se o pedirmos por motivos errados ou egoístas. Sempre que nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Se você está sofrendo, ore. Se você precisa de cura, ore. Se você está doente, ore. Se você está lidando com os pecados e as faltas de outros, ore. As orações do justo são poderosas e eficazes. Vamos para a leitura então. Capítulo 1 começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse primeiro capítulo de Tiago, a gente vê que Tiago dá muitos conselhos, né? Mas o principal que pra mim me chama mais atenção, depois se você quiser comenta aí embaixo qual versículo, qual parte desse capítulo te chama mais atenção, traz mais algo para você pensar, né? Uma mensagem introspectiva. Comenta pra mim pra gente compartilhar, né? Talvez aquilo que Deus falou com você também possa edificar outra pessoa, por isso é tão importante o teu comentário. E já que você vai parar pra comentar, já curte o vídeo. Não esquece, tá? Isso é importante pro canal também, para que tenha mais e mais alcance, ok? Obrigada. Então vamos lá, a parte que mais me chama a atenção aqui é o versículo 5, quando fala de sabedoria. Quando a gente se vê ou se percebe tão sem sabedoria, né? Muitas vezes a gente age por impulso, fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Enfim, muitas vezes é falta de sabedoria, falta do que a gente entende como certo e errado. Mas o Senhor está dizendo aqui que se a gente se acha sem sabedoria, a gente pode pedir isso a Ele. Podemos pedir sabedoria ao Senhor e Ele nos dá livremente, de boa vontade. Então tá aqui um dos grandes conselhos. E aqui ainda diz assim: se quando oramos por sabedoria Deus a concede generosamente, deveríamos orar por sabedoria todos os dias e não apenas quando precisamos dela com urgência. O momento mais premente em que oramos por sabedoria é quando as circunstâncias são difíceis e não sabemos o que fazer. Precisamos de ajuda, precisamos saber onde ir. Em geral, queremos essa informação de imediato. Nessas ocasiões, é consolador saber que Deus não só está disponível e pronto para ajudar, como prometeu fazê-lo. Entretanto, não temos de esperar uma situação de emergência para orar por sabedoria. Podemos orar neste momento. Quantas vezes nos defrontamos com uma decisão repentina ou uma situação urgente em que a resposta teria sido muito mais firme, melhor ou mais efetiva se tivéssemos recebido mais da sabedoria de Deus antecipadamente. No início do seu governo, o rei Salomão, quando impelido a requerer de Deus o que desejasse, pediu sabedoria. Deus atendeu a seu pedido com prazer. Isso está lá em 1 Reis 3, do 5 ao 10. É isso que também precisamos saber. Em outras palavras, devemos pedir antes que chegue a necessidade. Se não tiver a sabedoria de Deus, você vai tentar resolver as coisas por si mesmo e poderá tomar decisões erradas ou agir tolamente. Mas, quando pedir diariamente a Deus sabedoria, você se descobrirá agindo tão sabiamente que poderá até se surpreender. Tomará uma decisão tão completamente certa que se espantará. Terá
compreensões práticas sem precedentes. Poderá oferecer conselhos sadios, sentir o perigo iminente. Saberá o momento certo de falar, o que e como dizer. Peça a Deus sabedoria nesse momento. Pode confiar que Ele a concederá, pois é o que promete em sua palavra. Uau! Nós podemos e devemos pedir essa sabedoria a Deus, porque Ele dá, Ele nos dá, Ele nos deseja entregar livremente essa sabedoria. Até porque eu entendo que nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade de mostrar ao mundo as características do Senhor Jesus, mostrar ao mundo como nós de fato vivemos, e nós vivemos para Ele, por Ele, para a glória dEle. E como nós faremos isso sem sabedoria? É mais difícil, o caminho se torna mais difícil. Então eu te convido agora para que a gente ore, pedindo a Deus uma sabedoria diária. Que todos os dias possamos ser revestidos desse conhecimento, do discernimento, não é? Mas entenda uma coisa: se você tem medo de enfrentar situações que te façam exercer essa sabedoria, então não pede não. Não ora não. É uma brincadeira, mas é pra gente pensar. Porque quando a gente pede fé pro Senhor, por exemplo, o Senhor vai permitir situações que a gente precise exercitar fé. E com sabedoria não é diferente. O Senhor, então, vai nos permitir passar por situações, passar por determinadas decisões que precisaremos tomar. E teremos de exercitar essa sabedoria. E como saber se estamos agindo com sabedoria ou não? O auxílio do Espírito Santo está conosco. A mão dele está sobre nós e nós saberemos, se assim o quisermos e se a ele buscarmos. Amém? Vamos orar pedindo a Deus por sabedoria. No dia de hoje o especial é isso. Senhor, eu preciso de muitas coisas, mas hoje eu te peço sabedoria. Amém? Fecha os olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por essa leitura, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Porque sempre vem de encontro com o que nós precisamos ouvir do Senhor. Pai, nem sempre é o que nós queríamos ouvir, mas é o que nós precisamos. Se queremos agir como filhos teus, como pessoas que te amam, que declaram, Deus, que querem viver para a honra e glória do Senhor, precisamos de sabedoria, Pai. Dê-nos, ó Deus, essa porção especial, Pai, para que possamos viver nossos dias tomando decisões, agindo, falando sempre com sabedoria. Sabemos que a sabedoria, Deus, ela nos traz também outras coisas, como domínio próprio, fé, porque como agiremos com sabedoria sem confiar no Senhor, sem confiar na direção do Senhor? Então, Deus, nós entendemos o quanto é importante. Nós queremos, te pedimos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, a cada dia moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, que a nossa vida possa impactar outras vidas, Deus, para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que
bom que você ficou até aqui. E agora eu quero te dar um recado antes de acabar esse vídeo. Eu já estou atendendo como terapeuta, como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, que estava estudando, né? Então, agenda aberta, ok? Se você sentir necessidade de um acompanhamento para sua área emocional, eu estou à disposição. Pode me chamar lá no direct do Instagram, e o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Eu estou à disposição para que a gente converse. E no primeiro momento eu já te digo que existe uma forma de descobrir o que tem gerado impactos emocionais na tua vida. Eu trabalho com o método de travas mentais. E esse método tem sido muito eficaz para que a sua vida possa fluir. E como uma terapeuta cristã, o meu método, o método que eu estou desenvolvendo, ele une esse método de travas mentais com uma mente alinhada à palavra de Deus, à vontade de Deus. Essa é a minha proposta, para que você viva a vida abundante que o Senhor tem para te dar. Amém? Estou te esperando. Não hesite em me procurar, se precisar. Amém? Fica com Deus.